A história começa perto de uma mansão sombria em um dia tempestuoso. Akira, o assassino silencioso, confronta outro assassino que também está atrás de seu alvo. Sentindo-se em desvantagem, o outro se recusa a desistir e alcança uma arma escondida em suas vestes. Ele avança e lança as lâminas contra Akira, que desvia delas com movimentos quase fantasmais. Em seguida, o inimigo investe com a espada e os dois trocam golpes rápidos e precisos. Durante o confronto, Akira desarma o oponente, fazendo sua espada voar pelos ares, mas o homem saca mais adagas e continua atacando. Akira desvia de cada arremesso até que o adversário usa uma última arma secreta. Para sua surpresa, Akira desaparece diante de seus olhos e reaparece atrás dele. O assassino tenta achar uma brecha, mas Akira bloqueia todos os golpes e o força para baixo. Ele tenta contra-atacar com um chute usando um sapato com lâmina, mas Akira prevê o movimento, fere seu braço e quebra sua perna, derrubando-o no chão. Sem alternativas, o oponente aceita a derrota e sua própria espada cai sobre ele, encerrando a luta. Em seguida, o assassino silencioso entra sorrateiramente na mansão e observa um homem dormindo. Ele hesita por um instante, mas ergue a espada decidido a cumprir sua missão. Antes de tudo isso, porém, Akira era apenas um estudante comum no Japão. Durante a vida escolar, algumas garotas chamam seu amigo Tsukasa para almoçar, mas ele recusa, dizendo ter trabalho do conselho estudantil. As meninas se impressionam com o quanto ele é dedicado como presidente. Em outra mesa, alguns alunos agradecem a uma garota chamada Shiori por ter ajudado com algo. Enquanto isso, Akira está lendo romances no celular quando um amigo se aproxima para conversar. O rapaz pergunta se ele gosta de Ice Sky, mas Akira responde friamente que aceita qualquer coisa de graça. O amigo dá um aceno e vai embora, pedindo que ele recomende mais histórias gratuitas se encontrar. Observando-o sair, algumas garotas comentam curiosas sobre com quem ele estava falando. Enquanto almoça, o próprio Akira se surpreende por alguém ter lhe dirigido a palavra, já que é praticamente invisível na escola. De repente, seu celular começa a falhar e uma estranha escuridão surge no teto da sala. A sombra se transforma em um círculo mágico que se espalha pelos pés dos alunos. Todos entram em pânico, enquanto o círculo os teletransporta para um enorme castelo. Confusos, eles tentam entender onde estão até que um sacerdote aparece e anuncia que o rei irá receber eles. Assim que o homem se afasta, os estudantes veem um rei e uma princesa diante deles e se perguntam quem são. O rei então explica que os convocou de outro planeta para o mundo de Morgan. Ele revela que estão no Império Redis do continente humano, atualmente invadido por demônios. O rei afirma que, como guerreiros de outro mundo, eles têm o poder de derrotar o Lorde Demônio, e todos se animam com a ideia de uma grande jornada. Porém, o sacerdote informa que apenas um deles pode ser o herói lendário, e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão em uma esfera mágica, mas descobre que não é o escolhido. O sacerdote o tranquiliza, dizendo que ainda assim será um soldado poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma maga de dispersão. E Tomoya aprende que é um cavaleiro. Depois que Shiori descobre ser uma curandeira, o sacerdote explica que todos podem ver seu status mesmo sem tocar a esfera. Os alunos começam a verificar suas habilidades e Nanise pergunta a Akira qual é a dele. Ele revela que é um assassino, mas se confunde ao ver que seus atributos são absurdamente altos. Logo depois, Tsukasa coloca a mão na esfera e exibe seu potencial como um herói, recebendo elogios do sacerdote e aplausos de todos os colegas. Akira, no entanto, se questiona como Tsukasa pôde ser reconhecido como herói com estatísticas tão baixas, enquanto as dele são muito superiores. Quando Nanise insiste para que ele mostre seus próprios dados, Akira permanece em silêncio, desconfiado do rei e da história dos demônios. Ele decide manter sua classe poderosa em segredo e usa um feitiço para ocultar sua presença. Nanise, percebendo seu desaparecimento, acha que ele foi embora e o deixa em paz. Quando todos terminam os testes, o sacerdote informa que preparará equipamentos especiais e pede que descansem em seus quartos. Aliviado por não ter sido descoberto, Akira segue os outros alunos sem ser notado. Enquanto caminha, ele percebe uma câmera no corredor e entende que o rei está monitorando os estudantes, o que confirma sua desconfiança. O que Akira não percebe é que um cavaleiro o observa nas sombras. Mais tarde à noite, ele encontra um depósito abandonado e decide dormir ali. Depois de descansar, resolve explorar o castelo em busca de informações e observa a paisagem estranha da cidade. Fica maravilhado ao perceber que realmente está em outro mundo. Saltando pelas torres, descobre que seus poderes são sobre-humanos. Então, ele ouve vozes em uma sala próxima e se esconde para espiar.
escuta a princesa dizendo ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas com classes especiais. O rei, confiante, ordena que ela inicie o plano, e ela sai da sala. Oculto, Akira observa o rei e pensa que poderia acabar com ele facilmente. O rei sente um arrepio, mas ao se virar, não vê ninguém e volta ao trabalho. No dia seguinte, Akira almoça tranquilamente, ainda mantendo sua presença oculta. Akira se pergunta se deveria contar aos outros estudantes sobre os planos do rei, mas percebe que ninguém acreditaria nele de qualquer forma. Em uma mesa próxima, Tsukasa se levanta e diz a todos que o rei fez um grande favor ao convocar eles e conceder-lhes habilidades poderosas. Ele declara que devem se unir e retribuir ao rei derrotando os demônios. Todos concordam entusiasmados em apoiar seu herói, enquanto Akira percebe que todos foram enganados pela história falsa inventada pelo rei. Após o almoço, o comandante da guarda noturna, chamado Saran, reúne os heróis para o treinamento, vangloriando-se de ser a última linha de defesa do país. Sua parceira, Jules, o repreende, lembrando-o de agir com humildade. Saran então informa que eles receberão um treinamento especial de 1 mês antes de partirem para um labirinto enfrentar monstros. Sabendo que os alunos não têm nenhuma experiência de combate, ele tenta tranquilizar eles dizendo que os ajudará a aprender. Enquanto os jovens se animam, Akira permanece nas sombras, desconfiado das intenções do cavaleiro. Decidido a investigar mais, Akira se afasta enquanto Saran deixa os alunos aos cuidados de Jules. Ao se aproximar de uma fonte, Akira ouve Saran chamar ele e se surpreende, achando que seu feitiço de ocultação havia acabado. Mas Saran explica calmamente que o feitiço ainda está ativo. Ele apenas consegue ver ele porque possui olhos místicos capazes de detectar o calor corporal das pessoas. Desconfiado, Akira coloca a mão no punho da faca, mas Saran garante que não pretende denunciar ele. Mesmo sabendo que o cavaleiro serve ao rei, Akira hesita, sem saber se deve confiar nele. Então, Saran pede que mantenha o encontro em segredo e promete ajudar ele, o que faz Akira finalmente baixar a guarda. Os dois se sentam e Akira diz que quer ler os arquivos do rei para entender melhor aquele mundo. Saran pergunta o nível de sua habilidade de ocultação, e Akira responde que está no máximo, mas admite que todas as outras estão no nível 1 e não sabe como aprimorar elas. Surpreso, Saran sorri e se oferece para treinar ele, dizendo que os arquivos reais não contêm nada de realmente útil. Akira se anima com a ideia de ficar mais forte e explorar aquele novo mundo, mas ainda deseja retornar à sua família. Saran concorda, mas o aconselha a aumentar seu poder até encontrar um meio de voltar para casa. Akira se sente culpado por receber tanto auxílio sem dar nada em troca, então o cavaleiro propõe que ele o pague contando histórias sobre o planeta Terra. Akira sorri, aperta sua mão e se apresenta formalmente, demonstrando respeito. Durante o treinamento, Akira descobre que, além dos humanos e demônios, também existem elfos e homens-besta naquele mundo. Sob a orientação rígida de Saran, ele passa por exercícios intensos e aprende que o nível de classe só pode ser aumentado derrotando monstros, enquanto o nível de habilidades cresce com prática individual. Com o passar dos dias, Saran fica fascinado pelas histórias sobre a Terra e sua tecnologia, achando tudo ao mesmo tempo incrível e banal. Akira, por sua vez, começa a sentir saudades do seu antigo mundo. Mais tarde, Saran conversa com Jules, que pergunta por que ele passa tanto tempo com Akira. O cavaleiro responde que as histórias do garoto são boas demais para deixar de ouvir, e Jules também demonstra curiosidade. Quando Saran revela que Akira é o verdadeiro herói, possuidor de uma habilidade de ocultação no nível máximo, Jules fica surpreso, já que apenas o primeiro herói lendário do mundo possuía algo assim. Pouco depois, Akira se aproxima da sala e entrega a Saran um livro retirado dos arquivos do rei. Ele explica que o conteúdo é preocupante, e Saran confirma, dizendo que o volume descreve um plano para destronar o rei. Akira, então, descobre que foi o próprio Saran quem escreveu o livro, disfarçando-o como um simples livro de receitas. O cavaleiro revela que o rei é um homem cruel que busca controlar o mundo em benefício próprio. Akira lembra do programa de convocação e reflete em silêncio. Saran explica que muitos cavaleiros reais têm seus próprios conflitos com o rei e que pretendem tirar ele do poder sem recorrer à violência. Impressionado, Akira comenta que como assassino poderia eliminar o rei facilmente sem ser notado, mas confessa que hesitou em fazer isso no primeiro dia. Saran o compreende e diz que ter uma classe de assassino não o obriga a matar. Akira concorda, dizendo que não suportaria que sua família soubesse que ele se tornou um assassino. O cavaleiro o elogia por sua prudência e afirma que confia nele justamente por ter mostrado sabedoria e discernimento ao não acreditar cegamente nas palavras do rei.
Aos olhos de Saran, isso significa que Akira é alguém que sabe lidar com os próprios problemas e não se deixa enganar com facilidade. O garoto fica em silêncio por um momento e, em voz baixa, explica que nunca recebeu muita atenção quando era criança. Saran se surpreende com a confissão e Akira acrescenta que ele é a única pessoa que já o elogiou tanto na vida. Sorrindo, Saran pergunta se Akira estaria disposto a ajudar ele a destronar o rei de forma pacífica, como forma de retribuir o reconhecimento que recebeu. Akira responde que pensará no assunto e deixa a sala. Após um mês completo de treinamento, Saran anuncia aos estudantes que o grupo explorará o grande labirinto de Kennenan. Uma multidão se reúne para se despedir dos heróis, e Akira se surpreende com a atenção que todos estão recebendo. Enquanto observa a multidão, ele nota uma garota assistindo de longe e se aproxima para perguntar o que ela está fazendo ali. A garota, irritada, diz que seu povo fez grandes sacrifícios para convocar os heróis, e ele não deveria agir como se não soubesse de nada. Confuso, Akira explica que desconhece os detalhes, então ela responde que se encontrarão novamente quando ele souber a verdade. Logo depois, os heróis entram no labirinto e iniciam uma intensa batalha contra monstros. Um dos estudantes acidentalmente ativa uma armadilha que atrai ogros gigantes. Akira elimina um deles e pergunta a Saran se devem recuar, e o cavaleiro concorda, dizendo que abrirá caminho para os alunos. Saran então usa uma poderosa magia de espada divina e destrói todos os monstros à frente. No entanto, quando o grupo atravessa o portão, encontram ainda mais criaturas bloqueando a saída. Tsukasa se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lidera para emergências e decide usar ela. A explosão elimina os monstros menores, mas, em meio à fumaça, surge um minotauro gigantesco e muito mais forte que os anteriores. Quando Dios entra na sala com os outros cavaleiros e vê o monstro, fica espantado que uma criatura tão poderosa apareça em um nível tão baixo. Akira avança para o ataque, esquivando-se do golpe do Minotauro e subindo em seu corpo. Ele tenta atingir o inimigo, mas a pele endurecida da besta quebra sua lâmina em pedaços. Chocado, Akira desvia de outro ataque e retorna até Tsukasa, que está exausto e incapaz de lutar. Sentindo-se culpado, o herói admite que não consegue enfrentar o monstro, mas Akira o encoraja, dizendo que precisa confiar em seus companheiros. Ele lembra que todos foram treinados para lutar, mas Tsukasa entra em pânico, acreditando ter falhado como herói. Akira percebe algo estranho e pede à maga de dispersão que examine Tsukasa. A garota avança e lança um feitiço que revela e remove uma maldição demoníaca responsável por seu desespero. Com o herói recuperado, Akira se posiciona ao lado de Saran e pergunta se pode usar uma técnica específica. Saran assente e invoca um relâmpago que atordou o Minotauro diante dos estudantes atônitos. Aproveitando a brecha, Akira se move como uma sombra e surge atrás do monstro, preparando-se para liberar sua magia sombria suprema. Akira então utiliza seu poder, que é a magia das sombras, para derrotar um monstro gigantesco. Ele arrasta a criatura para o subsolo e a batalha termina com sua vitória. Em seguida, Saran se aproxima e elogia seu esforço, reconhecendo que ele está exausto, mas que se saiu muito bem. Ele agradece a Akira pela ajuda, dizendo que todos sobreviveram graças a ele. Akira responde que, na verdade, foi Saran quem o ajudou a controlar sua magia quando ela quase saiu do controle durante o treinamento. Saran comenta que nunca tinha ouvido falar de uma habilidade adicional de magia das sombras, um poder extremamente forte, porém difícil de controlar e que consome muito do usuário. Por isso, ele o alerta a só usar ela em situações realmente necessárias. Apesar disso, Saran revela que trouxe algo importante para Akira, uma espada chamada Katana, forjada pelo primeiro herói. Akira fica surpreso que ele tenha lhe dado a arma em vez do herói atual. Saran explica que o herói já possui sua própria espada sagrada e que, além disso, o rei perceberia se ele andasse com uma arma tão incomum. Akira então pergunta por que isso seria um problema, e Saran confessa que roubou a espada do arsenal real. Mesmo assim, Akira aceita o presente e agradece, perguntando o nome da lâmina. Saran diz que o nome está gravado próximo ao punho, mas ele não sabe o que significa. Quando Akira observa, vê as palavras Yato no Kami escritas, que significam Espada do Cavaleiro Celestial. Ele também encontra uma mensagem deixada pelo antigo dono, dizendo que esperava que a espada encontrasse seu sucessor e o guiasse em tempos de aflição. Akira fica animado com a ideia de um dia conhecer esse guerreiro lendário. Saran comenta que também gostaria de ter conhecido o herói, mas a maldição que o aflige é poderosa demais e resiste à intervenção de qualquer herói. Ele admite saber quem está por trás dela, mas não pode fazer nada. A cena muda para a princesa, que realiza um ritual misterioso. Akira surge e golpeia o cristal diante dela, deixando-a chocada. Ela pergunta quem ele é, e ele responde que seu ato serve para remover a maldição que atormenta o herói.
A princesa, irritada, quer saber como ele entrou em seus aposentos sem permissão. Akira retruca que damas não deveriam usar maldições para controlar os outros e a chama de bruxa. Questiona suas motivações, e ela responde friamente que faz tudo por sua majestade. Akira insiste em saber por que segue cegamente as ordens do rei, mas ela repete a mesma frase, como se fosse um fantoche sem vontade própria. Mais tarde, Akira retorna a Saran, que pergunta se ele se revelou à princesa. Akira admite que sim, pois queria entender as razões dela, mas percebeu que ela já não era mais dona de si, apenas uma marionete nas mãos do rei. Após conversarem, Saran ordena que ele vá descansar, mas o adverte para não dormir no castelo, pois a princesa amaldiçoará todos, exceto o herói. Como ela nada sabe sobre Akira, não poderá tocar ele, mas certamente tentará matar ele. Akira entende o perigo e pergunta se Saran não vai repreender ele por ter se exposto. Saran sorri e diz que isso faz parte da impulsividade da juventude, e que cabe aos adultos corrigirem esses erros. Akira se alegra e diz que gostaria que houvesse mais adultos como ele em seu mundo. Saran, brincando, pede que o leve junto quando retornar ao seu lar, pois gostaria de explorar ele. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma sensação estranha e se aproxima do castelo para investigar. Lá, Sakasa o encontra e, surpreso, pergunta onde ele estava, supondo que a maldição tenha sido quebrada. Akira responde que apenas estava dormindo e pergunta o que aconteceu. Sakasa, com tristeza, informa que o comandante Saran foi morto. Desesperado, Akira corre até o corpo do amigo e chora por ele. Um dos aprendizes diz que a adaga usada no assassinato era de Akira, acusando-o de ser o principal suspeito por desaparecer constantemente. Os soldados o acusam de assassinato, mas Sakasa tenta acalmar eles, dizendo que não podem condenar ele apenas por coincidências. Nesse instante, o rei chega e o acusa formalmente de ter cometido um grande pecado ao matar o comandante dos cavaleiros, declarando que ele deve enfrentar a justiça e a morte. Antes que o capturem, Akira utiliza sua magia de invisibilidade e desaparece diante de todos, deixando-os atônitos. Ele foge e se encontra com Gil, que revela que o comandante foi morto pelos assassinos pessoais do rei, conhecidos como os Corvos da Noite, liderados por Gerban Alel, e que Akira também é alvo deles. Gil conta que Saran deixou suprimentos em seu quarto e aconselha-o a fugir imediatamente. Akira pega os itens e escapa para longe. Enquanto isso, o rei conversa com a princesa, dizendo que duvida que Saran tenha morrido tão facilmente, especialmente porque ele havia amaldiçoado todos, exceto o herói. A princesa responde que agora só precisam de um pretexto para declarar guerra ao leste, mas que o rei precisará usar certas crianças como peões e que Akira logo morrerá em alguma trincheira. O rei ordena que ela envie os Corvos da Noite para caçar ele, e ela obedece. Na manhã seguinte, Akira lê uma mensagem deixada por Saran. Nela, o comandante diz que, se Akira precisar se esconder, o melhor lugar é em um dos calabouços de Sarabi, mas que deve lembrar-se de que o suprimento de água é limitado. Também acrescenta que, se Akira deseja aumentar seu nível de classe, o segredo está justamente nesses calabouços. Quanto mais fundo ele for, mais fortes serão os inimigos que enfrentará. Akira se recorda de uma conversa em que perguntou por que ninguém explorava esses lugares, e Saran explicou que eram extremamente perigosos, pois até mesmo ocultar a presença era inútil contra monstros com sentidos de olfato e audição aguçados. No entanto, se ele aprimorasse sua habilidade de assassinato, poderia ocultar seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura térmica. Determinado, Akira entra em um dos calabouços e derrota inúmeros monstros. Lembra-se então das palavras do comandante. Quando seu nível de classe chegar a 100, ele obterá uma habilidade única que o ajudará a triunfar neste mundo. Assim, Akira parte rumo ao labirinto de Canton. Akira continua sua jornada enfrentando os chefes do labirinto e, durante a batalha, descobre o restante da mensagem deixada pelo comandante Saran. Nela estava escrito que, ao entrar na câmara do chefe, ele não poderia sair até que um dos dois morresse. Determinado, Akira inicia o combate contra o gigantesco monstro. Ele bloqueia diversos ataques colossais, mas acaba sendo atingido nas costas. Mesmo ferido, grita que não morrerá ali, que precisa continuar lutando. Reunindo toda sua força, Akira canaliza sua magia das sombras e, com um golpe devastador, despedaça o monstro, vencendo a luta, mas ficando gravemente ferido, precisando recorrer à sua reserva de energia mágica de emergência. Enquanto isso, no palácio, um jovem conversa com Tsukasa, dizendo que receberam ordens para ir imediatamente ao setor do Rei Demônio, embora ainda estejam abalados pela morte do comandante Saran. Tsukasa reflete e percebe que tudo deve estar ligado à maldição da princesa, mencionada pelo vice-comandante Gil. Ele decide ir sozinho, mas seus amigos insistem em acompanhar ele. Contudo, Tsukasa lembra que o próprio rei ordenou que fossem lutar contra o Rei Demônio. Uma garota do grupo afirma que acredita que todos ali estão seguros contra a maldição, pois ela é uma anuladora de magia resistente a esse tipo de feitiço, e, recentemente,
tem conseguido sentir quando alguém está amaldiçoado. Asahina, outro membro, comenta que talvez suas ações estejam relacionadas a isso e tenta se lembrar de algo confuso. Ele recorda ter quebrado cristais em um quarto desconhecido usando uma espada, mas não compreende bem o motivo. Ele diz que manipulação é ainda mais perigosa que uma maldição quando se trata de controlar pessoas, e lamenta não ter conseguido ajudar Akira como queria, dizendo que falhou em apoiar ele, amaldiçoado ou não. A narrativa então mostra um flashback de quando Asahina conheceu Akira trabalhando em um certo lugar. Akira revela que evita falar com os outros porque não quer que ninguém da escola saiba, especialmente sua irmã mais nova, que está no primeiro ano. Akira desperta do sonho e percebe que estava relembrando de Asahina, desejando que ele esteja bem, assim como sua mãe, Yui. Ao se levantar, nota que não sente dor alguma e percebe que suas estatísticas aumentaram drasticamente. Ele se pergunta por que sua vida está quase completa mesmo após ter quebrado costelas e sido envenenado. Também percebe que sua magia das sombras e a habilidade adicional evoluíram 2 níveis, tornando-se mais fáceis de controlar. Sem entender completamente o que aconteceu, ele decide seguir em frente. Enquanto avança pelos andares do labirinto, Akira se depara com um enorme lodo gigante bloqueando seu caminho. Ele o destrói com um golpe explosivo, e de dentro da criatura surge uma bela garota. Ao ver ela, Akira acredita que ela é uma elfa, com o rosto mais bonito que já viu. Ele decide usar uma habilidade estranha, que possui olhos especiais que permitem enxergar o mundo de outra forma. Mas o poder é tão intenso que ele quase perde a visão, sendo forçado a interromper o uso imediatamente. Ele reconhece o perigo da técnica e promete não utilizar ela novamente. Nesse momento, a elfa desmaia diante dele, mas Akira percebe que ela ainda está viva e gravemente ferida, com apenas 2% de vida restante. Quando ela desperta, pergunta onde estão, e ele explica que estão no 75 grau andar do labirinto. Antes que consiga responder quem é, ela volta a desmaiar e cai em seu colo, com febre alta. Akira leva a um abrigo seguro e tenta tratar ela. Mais tarde, quando acorda, ela encontra Akira preparando chá e o observa em silêncio. Ele a incentiva a beber para se aquecer, já que o frio ali é intenso. Ela admite que está com fome demais para dormir, então ele lhe serve comida quente, o que a deixa visivelmente feliz e grata. Akira cuida dela com carinho e diz que está acostumado, pois sua mãe era doente e ele sempre cuidou dela. A garota olha ao redor e nota uma inscrição na parede, perguntando se foi ele quem a escreveu. Akira confirma, dizendo que o número 69 representa seu método de rastrear o progresso. Ele marca cada andar que alcança. Ela, confusa, diz que ele mencionou estar no 75 grau andar e pergunta por que desceu. Akira explica que ali era o ponto de água mais próximo e que a trouxe para esse local para garantir sua segurança. Desconfiada, ela pergunta se ele tocou seu corpo de maneira imprópria. Akira fica constrangido, mas garante que jamais faria isso, pedindo que ela descanse. Ela sorri, dizendo que é uma membro da família real e que nunca ninguém a tratou com tamanha gentileza antes. Ambos acabam adormecendo. Mais tarde, a cena mostra os dois enfrentando um enorme troll. Akira, preocupado, pergunta por que ela continua seguindo, dizendo que agora está recuperada e deveria seguir seu próprio caminho. Ela responde com um sorriso que apenas está indo na mesma direção que ele. Pouco depois, eles entram em uma nova área do labirinto e ficam paralisados diante de um gigantesco dragão que aparece de repente e os ataca com brutalidade. Akira tenta ativar sua habilidade de ocultar presença, mas ela é inútil, pois o dragão consegue rastrear sua energia mágica. O monstro acerta um golpe devastador em Akira, que revida ativando o poder misterioso que possui e consegue aplicar um golpe mortal. Um feixe de luz surge do corpo do dragão, irradiando por toda a caverna. O que isso significa? O episódio termina nesse momento, deixando o desfecho para o próximo capítulo, prometendo revelar o destino de Akira e da elfa.